Shalom, queridos, Deus abençoe a vida de vocês. Romanos, capítulo 11, é um capítulo extremamente importante, tá? Por isso eu vou dividi-lo em duas partes. Então nós vamos ter Romanos 11:1, Romanos 11:2, né? Dois vídeos separados, tá? E você vai compreender que há uma grande quantidade de conteúdo a ser estudado. É um capítulo que a igreja precisa entender demais, entendeu? Para entender a sua raiz, entender da onde veio, sabe? Se desgrudar completamente de Roma e voltar para Jerusalém, né? Voltar para suas raízes judaicas. Não se transformar em judeus, tá? O objetivo aqui não é judaizar ninguém, mas o objetivo é mostrar o quanto as nossas raízes foram trocadas, mudadas, né? Então, queridos, agora nessa terceira parte, né, a gente separou ali capítulo 9, 10 e 11, né? Paulo vai começar a mostrar como é que Deus vai cumprir suas promessas na nação de Israel, tá? E ele vai começar a mostrar que os presentes gratuitos de Deus, aquele que Deus nos dá, é irrevogável, né? Então as promessas feitas ao seu povo, elas são irrevogáveis, tá? Deus não retornará atrás disso, tá? E Paulo vai continuar utilizando, né, ali um adversário imaginário, né, um judeu adversário imaginário, né? E fazer sentado assim é meio complicado. Eu preciso voltar com a minha mesinha com o meu apoio de câmera, ao invés de ficar segurando o telefone, né? Vamos tentar ajeitar aqui para a gente ficar melhor. Então Paulo vai utilizar aí o seu adversário, né, imaginário, né? Esse adversário ele desistiu aí de tentar provar que Israel não é responsável por sua incredulidade, né? Ele vai partir para um novo curso, uma nova ação, mostrando que a mensagem de Paulo, né, sua acusação de que os judeus são culpados aí de não terem ouvido a mensagem de Deus, né, não é simplesmente desagradável, tá, para os ouvidos dos judeus, mas também inconsistentes com a Escritura, tá? Então não merecem ser ouvidos. Então, olha, Paulo, isso aí que você está falando é inconsistente com a Escritura. Não preciso nem tentar repudiar as demais, porque isso aí não tem nada que mereça ser ouvido, porque não tem razão bíblica para isso. Essa é o que o adversário está tentando, tá? Então, literalmente está dizendo assim, olha, nesse caso aí, como você disse aí, Israel, né, é um povo desobediente, né, é um povo contestador, tá? E aí Deus rejeitou o seu povo, né? E isso implica numa pergunta muito complicada. Porque o que acontece? Se Paulo diz, não, Deus rejeitou o seu povo, então a palavra de Deus não tem valor. Porque Deus diz que não rejeitaria o seu povo, né? Jeremias 31, lá o capítulo que fala a respeito da nova aliança, né? Fala a respeito disso. Se puderem ser se as leis que regem o céu, a terra, se perderem, aí sim Deus vai rejeitar o seu próprio povo. Mas se isso não acontecer, Deus não rejeitaria o seu próprio povo. Então, se Paulo diz, olha, o seu povo foi. Deus abandonou Israel, então a palavra de Deus, as promessas de Deus não têm valor. E automaticamente o argumento de Paulo é perdido, né? E se Paulo diz que não, como ele vai dizer, ele vai precisar, de certa forma, pautar isso através do uso das escrituras. E é isso que Paulo faz. E a primeira coisa que Paulo vai fazer é justamente rejeitar o absurdo mais explícito, né? Que como um indivíduo. Ele coloca, né? Olha só, se Deus rejeitou o seu próprio povo, então rejeitaria para mim, rejeitaria eu mesmo. Mas ele diz: eu sou filho de Israel, né? Eu sou da semente de Abraão. E para que a coisa não se torne muito espiritual, Paulo inclusive cita sua descendência física, né, da tribo de Benjamim. Olha, eu sou da tribo de Benjamim. Então Deus não rejeitou o seu povo, senão teria me rejeitado também, né? E ele vai mostrando no decorrer do capítulo, usando as palavras, né, a palavra de Deus, que aquilo que o adversário estava falando era um grande absurdo. Deus não repudia o seu povo, né?
Então ele usa a sua posição pessoal inicialmente, né? E aí Paulo vai colocando, se você, meu adversário, pensa de outra forma, não sabe o que o Antigo Testamento, Tanakh, diz a respeito de Elias. E ele vai citar, olha lá, Elias fez mais ou menos essa pergunta que você está fazendo. Senhor, olha só, todo mundo te rejeitou. Todo mundo te rejeitou, né? Eu sou o único judeu aqui que não te negou, né? E aí Deus fala para Elias o seguinte, né? Olha, eu reservei para mim 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Então Paulo começa a utilizar da palavra para mostrar, olha só, a mesma coisa que aconteceu no tempo de Saul acontece no tempo dele, né? No meu tempo, no caso, Saul falando, né? No meu tempo. No tempo de Elias, os judeus haviam rejeitado a Deus. No tempo de Paulo, os judeus haviam rejeitado a Deus. Não especificamente a Deus, mas a mensagem que Deus havia trazido de que haveria um Messias. Então ele está mostrando, olha, mesmo naquela época, haviam remanescentes. E no tempo de Paulo, também haviam remanescentes. E no tempo de hoje, nosso, também existe remanescentes. Judeus que acreditam em Jesus, assim como também havia na época de Paulo judeus, a maioria eram judeus que aceitavam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, né? Que não haviam rejeitado a Deus, que não haviam rejeitado a mensagem de Deus, que não haviam rejeitado a vinda do Messias, né? E aí Paulo deixa bem claro isso ali no versículo 6, né? De que essas pessoas que receberam Jesus não receberam através das obras. E aí entenda-se obras legalistas, né? O legalismo, a obediência ali sem propósito, sem fé, né? E ele deixa bem claro que receberam a palavra de Deus no sentido que ela tem do Antigo Testamento, que é mostrando nossa fé, né? Na graça de Deus, né? No dom imerecido, né? Que só o Messias poderia trazer sobre a nossa vida. E aí a gente volta no versículo 7 para o ponto principal da mensagem de Paulo, do argumento, né? Então olha só, Israel, né, como uma nação, não como um povo no geral, não obteve o objetivo pelo qual se esforçava, né? Mas haviam ali naquele meio pessoas que receberam, os escolhidos, né? É, é, que alcançaram, mediante a fé na expiação, né? Que Deus promoveu através de Jesus Cristo, receberam a palavra de Deus, mas o restante foi endurecido. Então Deus ele vai trazer um espírito de atordoamento sobre a vida do judeu. E por que esse espírito de atordoamento? A gente já falou sobre isso em alguns outros vídeos, né? Não é que Deus simplesmente foi lá e fechou o coração deles, mas o povo judeu escolheu, né, endurecer o seu próprio coração. E Deus utiliza dessa condição de endurecimento do coração para promover uma obra maior. Deus é especialista em pegar algo ruim e transformar em algo bom, né? E nós vamos ver Paulo mostrando aí esse endurecimento no coração do judeu, sendo falado pelos 3 pontos específicos da lei de Deus, né? Ele mostra ali esse espírito de atordoamento usando as palavras de Moisés. Ele fala a respeito do espírito de atordoamento, o espírito de se tornar cego, de ter o coração endurecido, através de Isaías, que é o profeta, e ele fala através de Davi nos históricos também, né? Então há uma citação, citamento é ótimo, uma citação, né, a respeito disso, de que o povo judeu teria seu coração endurecido, né? E Deus, de antemão, teria que fazer o quê? Pegar um outro povo, né? Colocar este outro povo em evidência, tá? Deixando Israel um pouco de lado, não abandonado, mas um pouco de lado, seu status, né, de principal, ele dá uma caidinha, né? Alguns comentaristas usam o termo eclipse, né? O que é o eclipse? Você tem ali o Sol, por exemplo, tem um eclipse, a Lua, né? Fica na frente do Sol, então a gente fica na escuridão durante um tempo, e depois a Lua sai e o Sol volta na sua condição de normalidade,
né? Então, assim é Israel. Israel é colocado num status inferior momentaneamente, mas retornará ao seu status de povo escolhido por Deus, né? E aí a gente avança no versículo 9 e 10, ele vai falar ali a respeito de Davi, né? Então, só para a gente contextualizar, tá bom, gente? Então, ele vai citar aí Isaías 65:2, né? Dando uma olhadinha aqui pela Bíblia, tá? Isaías 55:2. Ele vai citar aí também Salmos 69, 23 e 24, tá? Para poder argumentar, né, que esse espírito de endurecimento já viria, né, sobre os sobre os judeus. Esse espírito de cegueira, deles não enxergarem o Messias, já viria sobre eles, né? E ele cita ali na questão de provocar ciúme, que também está lá em Deuteronômio, que é a palavra através de Moisés, tá? E quando se cita aí o Salmo 69, que a mesa dele se transforma em laço, em armadilha, cilada e castigo, que seus olhos fiquem escuros para que não possam ver e as suas costas fiquem curvadas continuamente. Essa mesa aí não se refere às leis alimentares, tá? Essa mesa aí se refere literalmente a um costume judaico que é responsável, até um dos responsáveis pelo povo judeu estar aí passou por inúmeras situações históricas e se encontra aí até os dias de hoje, né? Porque o judeu é bom de contar história, o judeu é bom de sentar na mesa e ensinar aos seus filhos as histórias dos seus antepassados, né? Então, os rabinos falam que sentar na mesa mais de três, né, e não citarem as palavras da lei, da Torá, é perda de tempo. É como se você. Aí eles citam até um texto muito forte que fala que a mesa é como se fosse vômito, tivesse coberto de vômito, né? E diferentemente, quando você senta na mesa e fala as palavras da Torá, né, ali se torna um lugar de bênção para você. Tá? Então essa mesa se refere a isso, tá? E só para a gente contextualizar. Quando a gente avança para o versículo 11 e o versículo 12, né, o nosso adversário, no caso aqui, o adversário de Paulo, né, que está ali, o adversário imaginário que está fazendo perguntas para Paulo, né, ele vai tentar a sua quinta e última tentativa de destruir aí o raciocínio de Paulo, tá? E aí ele pergunta assim, ó, nesse caso, né, no sentido, ou seja, como você, Paulo, alega, se for culpa de Israel, né, não ter confiado em Jesus, né, como Messias, e se você alega que essa rejeição não significa que Deus repudiou o seu povo, então eu digo, será que eles, Israel, tropeçaram resultando daí uma queda permanente? Então o que o adversário de Paulo está perguntando? Olha, então quer dizer que Israel caiu para sempre. Israel agora não tem mais jeito para Israel, né? Os judeus então que não aceitaram Jesus não tem mais jeito para eles, né? E aí Paulo mais uma vez, né, vai utilizar as palavras do Antigo Testamento, tá? Para mostrar que as promessas de Deus para Israel são incondicionais, tá? Então ele responde ali de maneira nenhuma, né? Ao contrário, né? E aí esse texto vale a pena a gente ler porque ele é extremamente importante. Ele diz assim, ó. Deixa eu puxar aqui na minha Bíblia para a gente ler com mais facilidade. Nesse caso, digo, será que eles tropeçaram, resultando daí uma queda permanente? Aí Paulo vai responder, de maneira nenhuma. Ao contrário, é por meio do tropeço deles que a libertação chegou para os não-judeus, para provocar-lhes ciúme. Além disso, se o tropeção deles enriqueceu o mundo, isto é, a colocação temporária de Israel em uma condição menos favorável do que aos do gentio lhe traz riquezas, quão maiores riquezas lhes trará Israel em sua plenitude, tá? Então existem 4 elementos aqui super interessantes. Ou seja, olha só, por meio do tropeço de Israel, ou seja, Israel saiu um pouco da estrada, né? Deus pegou essa situação e trouxe a libertação para nós, gentios. Resumindo na prática, se os gentios
se os judeus tivessem aceitado Jesus naquele momento, como é que chegaria a palavra de Deus para a gente? Como é que nós receberíamos a palavra, né? Então, o mundo naquele momento só tinha Israel que cultuava um único Deus. Os demais povos estavam no paganismo, os demais povos estavam ali com inúmeros deuses. Então a salvação ia ficar restrita só para os judeus. E aí talvez, né, usando aí um ponto de vista humano, eu posso estar equivocado no que eu vou falar, mas Deus estaria sendo injusto com os demais, que não deram a oportunidade de conhecer, né? Então, Deus pegou ali Israel e falou: olha, Israel, você sempre foi meu povo, mas você vai ficar de ladinho aqui um pouquinho. E aí a mensagem que era para vocês que vocês não quiseram receber, porque foram vocês que não quiseram receber, né? Agora vai chegar aos gentios, aos não-judeus, né? E essa libertação dos não-judeus, dos gentios, né, tem como objetivo cumprir a profecia de Deuteronômio 32, tá? Deuteronômio 32, 21, né? Que é o quê? Provocar ciúme em Israel. Olha o que Deus está fazendo. Deus pega, tira Israel do status temporariamente de povo, coloca os gentios no lugar. Qual é o objetivo de Deus? Provocar ciúme em Israel. Que Israel olhe para Deus e fale assim: poxa, Deus, você está dando atenção para o gentio, não está dando mais atenção para mim. E aí Israel volta a buscar a Deus e Deus restabelece Israel como povo eleito. Só que agora não sozinho. Agora Israel traz consigo os co-herdeiros, né? As pessoas que são associadas a essa família que somos nós. Então, esse é o objetivo. E isso é o que nós, gentios, deveríamos estar fazendo, que é causar ciúme em Israel, mas nós vamos falar sobre isso mais à frente. Então, Israel, a retirada de Israel para uma condição inferior, ela é permanente. Aliás, perdão, ela é temporária, ela não é permanente, tá? Israel está numa condição menos favorável, tá? E aí parece ser ruim, mas não é ruim, é bom, porque está trazendo salvação para a nação gentia, tá? Mas no futuro Israel, junto com Jesus, né, vai se tornar novamente família de Deus, povo de Deus. O reino de Deus é Israel e seus agregados em Jesus Cristo, tá? Isso é evidente. Então, no futuro, e com total envolvimento de Israel com Jesus, o nosso Messias, Israel estará em sua plenitude. E o texto nos diz que nos trará riquezas ainda maiores. Ou seja, se Israel rejeitou a Deus e nós obtivemos a salvação, que é um negócio que não tem preço, o texto diz que quando Israel finalmente sair dessa condição de humilhação temporária e voltar a ser povo, as riquezas serão ainda maiores. As bênçãos serão ainda maiores. Então, nós, como gentios, precisamos aprender esse contexto, né? Então, para a gente contextualizar, a gente precisa entender que no primeiro século, por via de regra já, né, os gentios não conheciam, nem temiam e nem obedeciam um único Deus, tá? Isso está facilmente visto lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 11, versículo 12, tá? Então, assim, os gentios não atendiam o critério para ter um lugar no mundo que haveria de vir, no mundo vindouro, né, na ressurreição. Se o evangelho não tivesse sido anunciado, poucos gentios teriam alcançado a libertação. Então, assim, a gente não precisa especular como é que Deus faria se Deus, se os judeus tivessem aceitado. Não vale a pena a gente especular isso, porque não foi o que aconteceu, né? Mas nós sabemos que, de fato, Deus usou a desobediência de Israel, né, como um meio, tá? Levando aí, obviamente, os judeus que acreditaram em Jesus, num primeiro momento, a evangelizar os gentios, tá? A gente tem que lembrar que a igreja de Atos ela era predominantemente judaica, de judeus que acreditavam em Jesus.
Os gentios foram entrando a partir ali de Pedro, né, com o oficial romano, e dali para frente. No primeiro século, a igreja já era mais gentílica do que judaica, no final de 100 anos, tá? Mas no primeiro momento, os judeus que acreditavam em Jesus, ou seja, os judeus messiânicos, evangelizaram, tá? Então a libertação chega para os gentios, né? Deus agora faz o quê? Começa a usar a libertação dos gentios para provocar ciúme em Israel, tá? Ou pelo menos deveria estar acontecendo isso, tá? E vai, aliás, já está acontecendo. Graças ao bom Deus já começou a acontecer. Então o objetivo nosso é provocar ciúmes em Israel. A ideia é que Israel olhe para a gente e fale, cara, eu quero ser igual aquele cara. Aquele cara, ele é amoroso, ele é bondoso, ele tem paz, ele é honesto. Eu quero ser igual aquele cara. E também, de certa forma, quando nós começarmos a associar elementos culturais judaicos, eles também sentirão muito ciúme, tá? Ah, Juliano, você está dizendo sobre judaizar, eu tenho que usar kippah, eu tenho que usar talit, eu tenho que usar tudo isso. Não é necessário. Mas quando você começa, por exemplo, a celebrar as festas, Páscoa da forma correta, tabernáculos, Pentecostes, Hanukkah, né? O cara começa a olhar e fala assim, cara, isso é da minha cultura, o que esses cristãos malucos estão fazendo aí? E isso começa a chamar a atenção deles e começa a gerar um certo ciúme por trás de tudo isso. Agora, vamos olhar a história para a gente tentar entender, tá? Que tipo de ciúme Israel deveria ter? Por exemplo, quando os cristãos prenderam os judeus nas sinagogas, lá na época das cruzadas, e queimaram os judeus dentro das sinagogas, junto com seus símbolos de fé, o candelabro, por exemplo, a estrela de Davi. Ou será que o judeu deveria ter ciúme do cristão que forçavam eles a ouvirem os sermões cristãos e obrigavam eles a aceitar a fé, e se eles não aceitassem a fé, eles eram expulsos do país? Ou será que eles deveriam ter ciúme dos cristãos que os enforcaram e queimaram na Inquisição? Ou será que eles deveriam ter ciúme dos cristãos que inventaram o libelo de sangue? Que na época da Páscoa os judeus matavam as crianças para misturar com o pão sem fermento, que é o pão que a gente come na Páscoa, né? Será que o judeu deveria sentir ciúme do cristão da igreja e dos cristãos que ficaram em silêncio quando 6 milhões de judeus foram mortos no Holocausto e a igreja não deu um pio? Quando Hitler, por exemplo, não foi excomungado pela igreja. Hitler não foi excomungado pela igreja. Ele morreu como cristão. É claro que cristão não tem domínio próprio. Você pode se dizer cristão, qualquer pessoa pode se dizer, né? Será que o judeu deveria ter ciúme da Ku Klux Klan, por exemplo, que é uma organização supremacista branca de cristãos, né, que se comportam de forma inadequada, né? Que tipo de ciúme os judeus deveriam ter do cristão? Para refletir e verifica se a nossa estrutura de fé e de vida poderia trazer algum tipo de ciúme no judeu, né? É uma pergunta que a gente deve fazer com bastante honestidade, né? Quando Paulo fala para provocar-lhes ciúme, isso deveria ser entendido como uma ordem, um mandamento, tá? Ou pelo menos um desafio, tá? O ideal era que os judeus olhassem para a gente e vissem vidas honrosas, vidas éticas, sabe? E muitas vezes não é o que faz, é o que a gente vê. Muitas vezes eles olham para a gente e não veem algo especial na gente, porque não conseguem enxergar, muitas vezes, o Messias que está na nossa vida. Porque a gente sabe que muitas vezes nós falamos que somos cristãos, mas, na verdade, nosso espelho, aquilo que nós espelhamos para as pessoas, não é Jesus. O perfume que a gente exala, às vezes, não é Jesus, por causa do nosso comportamento.
Então, Paulo vai nos fazer um favor. Do capítulo 12 até o capítulo 16, na verdade até o capítulo 15, que o 16 é mais as saudações, Paulo vai nos ensinar como provocar ciúmes no judeu. Como nós, gentios, podemos provocar ciúmes. Ah, mas Juliano, para que eu quero causar ciúme no judeu? Não quero causar ciúme no judeu. Ah, você não quer causar ciúme no judeu? Tudo bem, né? A Bíblia diz que o tropeço deles foi o quê? Já foi bênção para você, né? Com maiores riquezas traz Israel sua plenitude. Se você quer que Jesus retorne logo, você precisa causar ciúmes em Israel. Porque enquanto Israel não entender, Jesus não vai voltar, tá? E aí Paulo vai começar uma nova indagação. Você vê, eu estou com 25 minutos de vídeo. A gente está no versículo, né? Nós estamos no versículo 13 ainda. Então, Paulo agora, ele vai mudar o seu adversário. Antes, o seu adversário imaginário era um judeu. Agora, o adversário imaginário passa a ser um cristão, né? Por quê? Uma vez que o cristão pega para ler isso daqui e, pasmem, muita gente lê isso aqui até o dia de hoje de forma equivocada, né? O crente gentio olha e fala assim, Deus repudiou esse povo aí, os judeus, nos colocou no lugar deles, né? Numa condição de orgulho, numa condição de soberba, né? E aí Paulo vai começar a explicar, amigão, as coisas não são bem assim não. Baixa a sua bola, fica tranquilo, porque as coisas não são muito bem assim não. Não se orgulhe, né? Então, Paulo ele começa a falar, olha, se pudesse eu, né, pegar aqui pra gente fazer a leitura para ficar mais tranquilo, olha aqui, ó. Entretanto, aos gentios entre vocês digo isto, pelo fato de eu mesmo ser um emissário aos gentios, torno conhecida a importância do meu trabalho, na esperança de poder de alguma forma provocar ciúme em algumas pessoas do meu povo e salvar alguma delas. Então o que Paulo estava fazendo? Olha, Paulo ele pregava para o judeu, mas também pregava para o gentio. E a ideia que ele tinha era provocar ciúme no judeu, vendo que ele estava entregando ouros, bênçãos, palavras aos gentios que não eram seu povo, né? Porque se o fato de terem rejeitado Jesus significa a reconciliação do mundo, o que significará quando aceitarem? Será vida dentre os mortos. Então Paulo ele começa a utilizar a sua energia para tornar conhecido o seu ministério entre as pessoas que, teoricamente, não eram receptivas a ele. Né? Poxa, por que eu estou gastando tempo falando com um judeu se ele não quer me ouvir? Porque se o fato de ele ter rejeitado Jesus significa a reconciliação do mundo para com Deus, o que significará quando eles aceitarem? Ressurreição, vida dentre os mortos. A ressurreição, gente, só vai acontecer quando o povo judeu começar a enxergar Jesus como Messias. Todo o povo, a gente pode discutir isso, mas certamente os remanescentes sim. Certamente os remanescentes sim. Então, nós não podemos nos orgulhar, né? E ele dá um exemplo bem interessante que ele fala, não sei como está na Bíblia de vocês, me alcança Romanos 11 para mim, por favor, nessa Bíblia. Muito pequenininha, né? Uma letrinha miúda. Deixa eu ver como está escrito nesta versão. Deixa eu ver como está escrito nessa versão aqui. Deixa eu ver como é que está escrito aqui. Calma aí. 11. Tá aqui. Se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos serão. Essa versão está escrito desta forma. Só que
O sentido dessa massa aí é a ralá, né? Esse final de semana, nós estamos hoje é dia 18, se eu não me engano. Essa semana que passou, as pessoas que estiveram aqui em casa comeram ralá, né? Nós fizemos uma ralá aqui para nossa ceia, tá? É um pãozinho trançado de sabor um pouco mais adocicado, tá? E quando ele é citado aí, ele, na verdade essa massa aí está se referindo a ralá, tá? É, na Bíblia nós vamos ver isso lá em Números. Ele é um bolo assado feito de massa, né, que é separado para Deus. Então primeiro você come dessa massa. Então ela transforma tudo todo o processo em algo santo, né? E aqui também vai ser citado a raiz, tá? E a raiz é santa, se a raiz é santa, automaticamente os galhos, os ramos também são santos, tá? Então aqui nós vamos ter uma metáfora, nós temos várias formas de interpretar essa metáfora. Honestamente, eu gosto mais da primeira e da terceira, mas para ser honesto, nós vamos citar todas, tá? Então, quem é a raiz? Quem é que são os primeiros frutos que são citados aí, né? Posição um seriam os judeus, né? Remanescentes, ou seja, os judeus que aceitaram Jesus. Seria nível um. Nível 2, quem seria a raiz ou os primeiros frutos? Abraão, Isaac, Jacó e os patriarcas. São os primeiros que vieram deste povo. E terceiro, Jesus, o nosso Messias, tá? E somente ele santifica Israel. Por que eu acho e gosto de interpretar utilizando essa raiz como Israel, no sentido dos remanescentes, e de Jesus? Porque Jesus, ele é como personagem, ele sempre personifica a nação de Israel, tá? Então eu entendo desta forma, tá? E aí, como ele está falando sobre os primeiros frutos, né? Cronologicamente falando, né? Eles vão se referir às pessoas que vieram primeiro. Então, Abraão, que é o pai da nação judaica, da qual também você é filho pela fé. Então eu gosto de interpretar esta raiz como Israel, tá? Israel, mas o Israel que tem o Messias, ou seja, o Messias que reina sobre Israel. Quem faz parte deste Israel, automaticamente os primeiros judeus crentes, tá? Os primeiros judeus messiânicos e o povo que se somou a ele depois, né? Que forma a nação de Israel, né? Os escolhidos de Deus. Então, o que está dizendo aí? A raiz que sustenta é uma raiz judaica. É uma raiz judaica, tá? E quem são os ramos? Quem são os ramos que crescem dessa raiz? E quem é a massa que é feita dessa primeira farinha aí, que dão os primeiros frutos? Você pode... Ah, não, os primeiros frutos, então, ou os primeiros, ou os ramos primeiros, podem ser os judeus do passado, presente e futuro, podem ser judeus que acreditam em Jesus, passado, presente e futuro, pode ser o povo judeu como uma nação, tá? Não necessariamente todo o judeu, mas os remanescentes, ou pode ser também todos os cristãos, judeus, gentios do passado, pode ser num geral, tá? Só que aí eu gosto de interpretar isso da seguinte forma porque eu acho mais coerente. Se alguns ramos foram quebrados, ou seja, o judeu que não recebeu a mensagem de Jesus, ele era esse ramo, ele foi quebrado, né? Não permanentemente, mas ele quebrado. Sabe aquele galho verde que fica ali, ele não cai por inteiro da árvore, ele fica ali meio que com a pontinha presa, né? E aí ele fala: e se vocês que são gentios e que são oliveira braba, zambujeiro que utiliza, tá? É uma erva, quase erva daninha mesmo, né? Foram enxertados entre eles. Enxertado entre eles quem, gente? Quem eram os ramos principais que estavam lá? Eram judeus. Alguns galhos foram quebrados, não todos os galhos. Não todos, existem remanescentes. Então vocês foram enxertados entre eles, entre os ramos que ainda fazem parte da árvore, os judeus que acreditam em Jesus Cristo, né? Ou seja, a comunidade messiânica, a comunidade judaico-messiânica, né? E aí você se torna coparticipante da rica raiz da oliveira cultivada por Deus. Então não se glorie como se fosse melhor que os ramos naturais.
ou aqueles que ainda estão na mesma árvore. Então, Paulo respondendo lá ao cristão imaginário agora que estava se vangloriando. E aí Paulo diz, olha, contudo, né? E aí vale a pena citar 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, diz assim, ó, afinal o que torna tão especial? O que você tem que não recebeu como dom? Se de fato foi um dom, por que você se vangloria como se não fosse? Ou seja, querido, foi um dom de Deus. Você está aí na árvore hoje porque é um dom de Deus. Pare de se vangloriar como se você tivesse importância em relação a isso. Foi Deus que lhe permitiu isso, né? Contudo, se você fizer, por qualquer razão, descuido, estupidez, malícia, seja lá pelo que for, lembre-se de que não é você que sustenta a raiz, mas é a raiz que mantém você. Se a raiz é Jesus, se a raiz é Abraão, se a raiz é os patriarcas, se a raiz é os judeus que acreditam em Jesus, não importa. Todos esses elementos são judaicos. Então a raiz da nossa fé, a raiz da onde veio a nossa fé, a raiz que nos sustenta é judaica. E a gente não deve se esquecer disso, porque hoje a nossa árvore que nos sustenta é uma raiz romana. A gente volta nos quesitos de fé, quando a gente vai estudar doutrina, a gente começa a estudar doutrina, a gente cai sempre lá em Roma. Quando não cai em Roma, cai na Reforma, que tem muita coisa que deixou de Roma lá dentro. A gente tem que lembrar aquilo que Ruth, né, disse lá, né? Seu povo será meu povo, seu Deus será meu Deus. Efésios capítulo 2, versículo 11, mostra que os gentios, né, se uniram a Israel. Não foi Israel que se uniu aos gentios, foram os gentios que se uniram a Israel. Então, para um cristão gentio desprezar as pessoas com quem eles se uniram, né? Isso a gente chama de chutzpah, que é orgulho, né? Bobo, orgulho sem sentido, né? Ingratidão também, né? Então, olha o quão a gente foi afastado dos nossos caminhos, das nossas raízes. Tem muita gente que acha que a igreja substituiu Israel. Tolice. Tolice. As promessas foram feitas para este povo. Nós hoje somos co-herdeiros. Nós estamos enxertados nesta oliveira. E nós não podemos nos achar melhores. Pelo contrário, precisamos nos esforçar, e muito, para causar ciúme no meio do povo de Israel. A igreja precisa compreender esse fato e precisa se colocar nesta condição. E hoje muitos estão fazendo. Graças ao bom Deus, a redescoberta da raiz da nossa fé judaica está começando a penetrar dentro das igrejas. É claro que em muitos lugares isso está trazendo um legalismo, uma observância da lei de forma legalista. Isso não é bom, tá? Isso quando você toma um remédio, ele tem lá os efeitos adversos, né? Você vai tomar um remédio para curar, por exemplo, uma inflamação, mas o estômago vai ser um pouco afetado, o intestino vai ser um pouco afetado. Então, hoje a raiz da fé judaica está entrando na igreja. É claro que o inimigo vai tentar distorcer isso, mas aqueles que têm o coração em Deus, aqueles que estão sendo movidos pelo Espírito Santo, estão começando a dar atenção a essas coisas. E em breve, nós iremos tirar as roupas romanas de Jesus, vesti-lo com as suas roupas judaicas, de um bom judeu que era. Iremos mostrar à nação de Israel, e ele reinará com o seu povo, que se arrependerá, e nós alcançaremos bênçãos ainda maiores, como Paulo diz na sua palavra aqui, na palavra de Deus. Que Deus abençoe. Shalom.